Senhoras e senhores, respeitável público, está começando mais um vídeo aqui no meu canal para trazer algumas informações importantes aí do São Paulo, inclusive já falando aí de mercado da bola, tá muito agitado já pelos lados do Morumbi. Mas antes, vamos começar com uma informação exclusiva que a gente já trouxe aí nas redes sociais em relação ao Caleri, né? Ele deu uma entrevista na zona mista após o título do São Paulo na Copa do Brasil, falando, né, que estava desde março com uma lesão no tornozelo e que vem jogando machucado e que agora ele poderia operar. Pois bem, conversei com algumas pessoas ligadas ao Caleri e aí essa situação foi passada para o São Paulo, que vai deixar muito o jogador à vontade nessa decisão, já que ele já vem jogando há um bom tempo com essa contusão e tem feito um tratamento conservador. O jogador quer ter a certeza de que o São Paulo não vai ser rebaixado para a segunda divisão. Hoje, a diferença do São Paulo para a zona de rebaixamento são de 3 pontos. Então, por mais que a gente sabe que o elenco tem qualidade, tanto que ganhou a Copa do Brasil, internamente ele tem algumas pessoas já de olho nessa situação, já se programando, olha, a gente já venceu a Copa do Brasil, mas vamos abaixar um pouquinho essa euforia, porque o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro e a gente pode acabar correndo sérios riscos aí. Então o Caleri vai adiar essa cirurgia por algumas semanas e aí o tempo vai depender muito dos pontos que o São Paulo for atingindo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só tem agora o Brasileirão pela frente. Então aí não consegui a confirmação se o jogador vai estar disponível contra o Curitiba. Essa é uma informação que a gente ainda está indo atrás e acho que vai depender muito de como todo mundo se apresentar e depois dessa conquista. Mas o Caleri é praticamente certo a sua presença no confronto contra o Corinthians no fim de semana. Então o jogador vai jogar ali algumas partidas. Conforme o São Paulo for se distanciando da zona de rebaixamento, o Caleri vai se sentir à vontade para realmente realizar a sua cirurgia e aí voltar a estar disponível somente para o Paulistão do ano que vem, tá? Então o Caleri tomou essa decisão aí baseado nesse eu não diria nem medo, mas é mais uma questão de, sabe, vamos evitar problemas, né? Eu vou estar aqui com vocês para a gente evitar problemas, para que, por exemplo, o Caleri faça cirurgia nos próximos 3, 4 jogos e aí o São Paulo entre na zona de rebaixamento e vira aquele desespero. Então o São Paulo já quer, e o Caleri também já quer prevenir qualquer tipo de ameaça de rebaixamento nessa temporada, tá bom? E aí agora vamos falar um pouquinho de algumas informações aí sobre o mercado, né? Primeiro vamos falar sobre Bruno Henrique. Já trouxe para vocês algumas oportunidades e repito que é a informação que eu tenho. E publicamente o São Paulo nunca vai fechar as portas para o Bruno Henrique, porque nunca se sabe, vai que apareça realmente a oportunidade do Bruno Henrique jogar no São Paulo. Então o São Paulo publicamente nunca vai chegar e vai falar, não, descartamos, os valores assustam, algo nesse sentido. Sempre que o Casares, que o Belmonte, que o Rui Costa aparecerem publicamente, vão elogiar o jogador, vão falar que estão de olho, porque é um jogador fora de série hoje no futebol brasileiro, e quem não queria ter o Bruno Henrique no time. Só que a informação que eu tenho batido nessa tecla já há um bom tempo, é de que hoje o São Paulo não terá condições financeiras de contratar o Bruno Henrique, muito também por conta, digamos, do leilão que vai se criar caso realmente o jogador não renove com o Flamengo. Primeiro, a prioridade do Bruno Henrique é ficar no Flamengo. Ele colocou isso como uma prioridade total. Então ele quer um aumento salarial, ele quer uma valorização salarial, e o Flamengo está disposto a dar essa valorização, mas ainda não está chegando nos números que o Bruno Henrique quer. E aí o que acontece? Vem Grêmio, que hoje a gente sabe que tem um poderio financeiro interessante e quer um jogador do nível do Bruno Henrique, que por mais que não seja midiático, mas dentro de campo vai entregar para suprir, por exemplo, a saída do Suárez, que deve ir para a MLS no próximo ano. Então o Grêmio aí hoje, o Suárez ganha em torno de 2 milhões. Então olha o fluxo de dinheiro que o Grêmio vai ter na próxima temporada de salários de jogadores com a saída do Suárez. E aí você tem o Palmeiras entrando no negócio também, prometendo altos valores aí. E aí o que acontece? O São Paulo tá de olho, o São Paulo já perguntou, já demonstrou interesse. O Dorival é um cara que também, precisando, você sabe que eu conto com você aqui. Mas hoje o São Paulo não vai ter condições financeiras de bancar essa contratação. Porque por mais que tenha conquistado o título da Copa do Brasil, essa diretoria ela quer usar esse dinheiro de uma maneira consciente, a ponto de o São Paulo não precisar passar mais por dificuldades financeiras.
O São Paulo está longe de pagar as suas dívidas, de zerar as suas dívidas. Mas no entendimento dessa atual gestão, e que deve ser a próxima com a reeleição do Casares no fim do ano, é de que não podemos mais passar por apuros que passamos, como por exemplo ficar 2, 3 meses de direitos de imagem atrasados, de ficar devendo comissão de empresário numa negociação, de ficar devendo luvas. O São Paulo não quer mais passar por apertos. Então, você contratar o Bruno Henrique hoje, aproximando ali o salário dele que ele quer ganhar, que é próximo de 2 milhões, é irreal hoje para o São Paulo. 2 milhões hoje é mais do que o dobro do teto salarial do clube, que hoje é de Lucas Moura e Rames Rodrigues. Então dificilmente o São Paulo vai ter essas condições de bancar a contratação do Bruno Henrique. Vai ser muito difícil que isso aconteça. Mas publicamente o São Paulo não vai jogar a toalha e vai falar não queremos o jogador. Porque caso, por exemplo, aconteça alguma coisa, que ele não acerte com o Palmeiras, que não acerte com o Grêmio, que aceite receber um pouco menos hoje, o São Paulo vai estar de portas abertas. Só que a prioridade hoje, em termos de grande investimento do São Paulo, é justamente na manutenção do Lucas Moura. Inclusive, a diretoria já até prepara ali uma proposta para o jogador, para ele ganhar até um pouco mais, ter uma valorização bem maior para a próxima temporada, porque ele ganhava em euro, ele ganhava em libra, melhor dizendo, lá na Inglaterra. Então ele reduziu bastante os seus vencimentos para jogar no Brasil por 6 meses, e aí o São Paulo não vai chegar nem próximo do que ele recebia lá, mas vai dar uma boa valorização para o jogador, para ele continuar na próxima temporada. E aí essa história do Lucas a gente vai trazer mais detalhes mais para frente, tá? Então já zeramos aí essa questão do Bruno Henrique, vamos trazer a situação do Thiago Maia. Foi informação que o Gabriel Sali trouxe nas suas redes sociais, conversei com algumas pessoas e a gente conseguiu a confirmação por parte do São Paulo que é um jogador que interessa, que o São Paulo vai... É a mesma situação do Bruno Henrique. O São Paulo está de olho, que o Dorival gosta muito do jogador e já fez elogios internamente ali no São Paulo pelo jogador. Só que o São Paulo sabe que o Thiago Maia tem contrato no Flamengo até 2026, então para ele sair seria com pagamento, né? O São Paulo teria que fazer uma proposta de compra pelo jogador. E hoje o São Paulo não vai fazer essa proposta porque entende que é um jogador que dificilmente vai conseguir se valorizar a ponto de ser vendido, porque ele já não é um jogador tão jovem, já bateu e voltou da Europa. Mas o São Paulo observa ali como uma oportunidade de mercado. Vamos se dizer assim, exemplo, o Flamengo vai fazer uma grande reformulação na próxima temporada e falar, Thiago Maia, não conto com você, a gente aceita te emprestar só se um clube que a gente emprestar pagar os seus salários, pode ser até um clube brasileiro. Aí o São Paulo vai e fala, eu quero Thiago Maia por empréstimo de 1 ano só pagando os salários, eu quero, traz pra mim aqui que eu vou pagar os salários. Ou que ele aconteça alguma coisa que ele acabe rescindindo o contrato com o Flamengo, o São Paulo, eu quero, é um jogador que me interessa. Mas fazendo uma proposta de compra pelo jogador, o São Paulo não vai fazer para a próxima temporada, tá? Então é um jogador monitorado, o São Paulo tá de olho, o Dorival gosta muito, mas que não será contratado, pelo menos nesse momento, nas condições apresentadas que o São Paulo entende que vai acontecer com o Thiago Maia na próxima temporada. Conversei com algumas pessoas ligadas ao Thiago Maia que não existe nada no momento, não chegou nada para o jogador e que o foco dele é continuar no Flamengo para a próxima temporada. Ele não quer fazer parte dessa reformulação que deve acontecer no Flamengo para 2024. E aí, para a gente fechar, em relação ao Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, aí como eu posso trazer para vocês, não iludir, mas também não tirar o gostinho da boca da criança. Desses três, talvez seja o mais provável, o mais possível de acontecer, mas está longe que se torne realidade. Conversei com algumas pessoas, o Everton Ribeiro ficou surpreso, inclusive, com as informações das últimas semanas de que que o Flamengo não tem interesse em ficar com ele. Inclusive, na noite desta segunda-feira, o Vene Casagrande afirmou nas suas redes sociais que é muito difícil do Flamengo renovar com o Everton Ribeiro, porque o jogador esperava ter esse reconhecimento por tudo que ele fez nos últimos anos, dele ter uma renovação, mesmo recebendo o mesmo salário, ou até com uma redução, e por mais um ano, e ele ter uma espécie de o mesmo papel que o Diego Ribas teve no Flamengo há um tempo atrás, de um jogador que é considerado reserva, mas que é importante ali no grupo e que vira e mexe, acaba entrando, acaba jogando, joga uma partida e outra. Ele aceitaria este papel. Ele deixou bem claro já em julho que ele aceitaria essas condições, mesmo não sendo mais protagonista do Flamengo.
E aí acabou pegando de surpresa essas informações para o staff do jogador e para o próprio jogador, que ficou triste com essa situação, porque ele sente que está fazendo de tudo para ficar no Flamengo, mas aí essa atual diretoria do rubro-negra não está fazendo tanta questão assim por conta de toda a história que ele tem no Flamengo. E aí o São Paulo entende que o atual salário dele lá que ele recebe no Flamengo dá para o São Paulo se virar ali, é algo próximo a 1 milhão, não chega a isso. E o São Paulo entende que, por mais que seja um jogador importante, com uma boa história, ele não deva ganhar, o mercado não vai oferecer o mesmo salário que ele ganha no Flamengo hoje, então naturalmente ele vai ter uma redução, e aí o São Paulo entende que nessas condições ele consegue a contratação. Só que aí tem um porém, novamente, o Grêmio, o Internacional, o Fluminense e o Vasco também é a novidade na parada. O Vasco também são equipes que monitoram a situação dele, que já fizeram perguntas, já fizeram sondagens. Pô, você vai renovar, como é que tá a sua situação aí? Sabe que a gente tem o interesse, a gente pode, quem sabe, avançar com alguma questão, com alguma proposta, sabe, aquela sondagem inicial que sempre acontece normalmente. Então aí o São Paulo tem uma posição de exemplo, não vamos entrar em leilão. A gente, pô, você não vai ficar no Flamengo? Realmente? Está oficial? Vocês fecharam? Não vão renovar para a próxima temporada? Legal, a proposta que a gente tem é essa. Você sabe que aqui você vai jogar, que o Dorival gosta de você já conhece ele, e é isso que a gente tem para oferecer. Agora, se os outros clubes vão te oferecer mais, a gente não quer saber. A gente vai te oferecer isso, e aí fica a seu critério se você vai realmente ou não querer jogar no São Paulo. Tá? Então, o que a gente tem desses 3 jogadores do Flamengo é isso, tá? Eu acho que vai ser... Os 2 primeiros a gente pode descartar completamente, tá? Além da informação que eu trouxe para vocês, eu acredito que eles devem ficar no Flamengo para a próxima temporada. O Thiago Maia, que tem contrato, e o Bruno Henrique deve renovar, mas caso aconteça uma reviravolta muito grande, que se esgotem as tentativas e o Bruno Henrique acaba saindo do Flamengo, eu acho difícil ele jogar no São Paulo. E aí a questão do Everton Ribeiro é o mais possível, mas também está muito distante. Então as próximas semanas devem ser decisivas aí para a gente entender melhor esses cenários. Beleza? Então a qualquer momento eu volto com mais informações. Até a próxima. Tchau.